E aí, gente, como vocês estão? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Igor Maia, sou astrólogo, tarólogo, bruxo e tô aqui gravando vídeos pro YouTube, né? Comecei há um tempo, dei uma sumida aí de quase 2 anos, eu acho que 1 ano e pouco. Eu retornei porque esse projeto eu vou levar ele até o final, custe o que custar. Então, às vezes eu tenho sumiços, mas eu vou propagar o meu conhecimento por aqui e criar esse canal de conexão com outras pessoas que gostam de astrologia, de tarô, de esoterismo. Então, mesmo que eu desapareça por meses, eu retorno porque isso aqui vai ser levado até o final. E junto com essa energia de garra, de competência, de determinação, eu vou fazer esse vídeo de hoje falando sobre um signo que é totalmente essa vibe, né, que é o signo de Áries. Eu acho que muito importante que tenha no canal vídeos falando sobre os 12 signos, né? Acho que é uma boa introdução à astrologia, conhecer os 12 signos. Claro que minha intenção aqui não é oferecer um curso de astrologia, né? Porque um curso acho que tem que ser algo que a pessoa escolhe fazer, né? Algo tem que ser de fato um curso pago, tem que ter uma determinação exclusiva, mas aqui eu quero disseminar o meu conhecimento para ter interesse. E eu sei que hoje o conhecimento da astrologia está espalhado aí em qualquer lugar, mas eu também tenho os meus insights, as minhas interpretações, né? É um tema que eu gosto, então vamos lá. E eu acho que um bom começo é falar sobre o signo de Áries, né? Que é o primeiro signo. Então eu vou fazer agora um vídeo sobre cada um dos 12 para a gente continuar nessa jornada aí, eu poder trazer todo o meu conhecimento aqui. Eu vou estar fazendo previsões de trânsitos, várias coisas eu vou trazer aqui pro canal, vocês vão ver. Começando então essa jornada, justamente pelo primeiro signo, né? Signo de Áries. Né? O que a gente pensa quando a gente lembra das pessoas arianas ao nosso redor, né? Você com certeza conhece alguém desse signo. É evidente que você conhece. Até porque são pessoas inesquecíveis, né? Pelo temperamento forte que eles têm, é difícil esquecer um ariano. Quando você conhece, geralmente não é difícil de perceber. Então, com certeza você conhece alguém desse signo. Como que é para vocês, gente, conviver com arianos? Eu quero realmente relatos. Eu quero realmente que vocês comentem aí como que foi ou como que está sendo a experiência de vocês com esse signo, né? Eu, na minha experiência, eu tenho um irmão ariano, né, e outras pessoas que eu já conheci, né, de vínculos menos profundos. Eu nunca tive um relacionamento amoroso com um cara de Áries, mas o meu irmão é desse signo. E o que eu me lembro é que quando a gente era criança, o meu irmão ele era tão irritado que assim, quando alguma coisa estressava ele, a testa dele ficava vermelha, sabe, parecia que ia sair fogo. Então, assim, é um signo que a primeira lembrança que eu tenho de Áries, baseada no meu irmão, é aquela pessoa super esquentada. E qualquer coisinha irritava ele, sabe? Não era difícil. Mas você queria matar o ariano, era você ganhar dele em alguma coisa. Porque a gente era criança, a gente brincava, e às vezes eu ganhava dele em alguma coisa, meu Deus, pronto. Era a mesma coisa de tentar matar ele. Nossa, eu nem posso falar essas palavras aqui no YouTube. Era a mesma coisa de bater nele, tentar ganhar dele em alguma coisa. Porque o menino ficava louco, surtado. Então, assim, Áries é um signo assim, né? Eu me lembro também que ele era muito sincero, assim, de uma maneira que eu era uma criança, eu canceriano, eu gostava de agradar. Então eu era aquela criança que tentava ser agradável com os adultos. E o meu irmão, ele era aquela criança extremamente sincera. Augusto, você quer sorvete? Não. Você gostou de mim, Augusto? Gostou do presente? Não gostei. Era aquela coisa assim, direto, reto, não tinha meias palavras e não tinha muita frescura com ele. Era assim, né? Claro que isso um pouco por ser criança, né? Mas eu acho que muito do signo, porque meus primos não eram assim, eu não era assim. O mais autêntico, que mais tinha coragem de falar as coisas era ele, né? Então, assim, é uma coisa muito marcante desse signo. Mas essa é a minha experiência, né? Com outras pessoas eu percebi algo mais ou menos parecido, né? Agora vamos falar de adultos, né? Os arianos que eu conheço são pessoas assim muito... Eles não... Eles sabem que eles são sinceros demais, mas eles não conseguem ter rodeio. Eles não têm paciência para ter muitos rodeios.
né? Então, são pessoas que, se você perguntar, você provavelmente vai ouvir a resposta real sobre a situação que você perguntar. São pessoas um pouco desafiadoras, que às vezes elas fazem questão de falar aquilo que elas estão pensando, mesmo em contextos que talvez aquilo não precisasse ser dito. Então tem assim uma questão de sinceridade em excesso, uma franqueza muito grande, né? E numa briga, nossa, é aquela pessoa inflamada, é aquela pessoa assim que ela não é muito difícil ela já querer partir pra cima da outra pessoa, sabe? Ela não sustenta muito ali no verbal, não. É muito rápido, às vezes perdeu o controle. Claro que tem arianos que aprenderam a se equilibrar, ter uma disciplina, né? Todo mundo tem a capacidade de se desenvolver, mas no geral é isso. Então, assim, essas são as pessoas que eu conheço, né? Que comprovam muito bem o arquétipo do signo. Mas eu queria saber de vocês qual que é a experiência que vocês têm com pessoas desse signo. E como não tem como vocês me responderem aqui durante o vídeo, né? Eu vou ter que ler os comentários depois. Vamos logo para a parte mitológica. Gente, mitologia é uma coisa que eu vou falar muito aqui no canal. E mitologia é uma coisa... Gente, vocês vão me desculpar o caos desse vídeo, porque eu gravo num lugar que perto da rua passa muito carro, passa cachorro, passa tudo que vocês imaginar. Então, assim, vai ser sobre isso. O que importa são as minhas palavras. Vamos lá. Mitologia é uma coisa que eu vou falar muito aqui no canal. E era uma coisa que eu achava extremamente chata antigamente. Confesso pra vocês que eu achava extremamente chato a tal da mitologia. Mas a gente vai estudando a fundo e a gente percebe que a mitologia nada mais é do que a fonte de informação para você entender os arquétipos. Porque Áries é um arquétipo. E de onde vem toda essa informação? Que o ariano ele é meio agressivo, que ele é sincero, que ele é competitivo, que ele é estourado. De onde que vem isso? Vem de uma fonte. Essa fonte é a mitologia. Então, assim, parece chato, mas quando você estuda a fundo, você vê o tanto que aquilo explica um raio-x da energia daquele signo, do comportamento, das emoções, dos sentimentos. Áries tem um mito... Tem um mito do deus Áries, né? O deus guerreiro, grego, né? Que é aquele deus que ele era descrito pelos deuses olímpicos como... Nossa, ele era meio julgado pelos outros deuses do Olimpo, né? Era tido como aquele que sempre está em confusão, que hora ele está brigando com um, hora ele está brigando com o outro. Então os deuses do Olimpo tinham uma certa crítica ali ao deus Áries, porque ele era complicado. Ele era da guerra, né? Um deus da guerra. Teve ali um caso com Afrodite, né? Áries e Afrodite foram amantes. Mesmo que Afrodite era casada com Hefesto, mas vamos deixar isso no off. Então a Áries já tem uma ligação com um triângulo amoroso também, que a gente vai falar já já disso. Mas tem ali o romance com Afrodite, que aí é Marte e Vênus, né? Por isso que ali na sinastria tem que olhar Marte e Vênus, porque é o casal o casal planetário ali. Então ele está totalmente ligado a esse instinto da batalha, de querer vencer, de competir, de querer ser o primeiro, de ganhar as coisas. Por isso rege esportes, rege competitividade, rege briga também, rege violência também. Mas o lado bom é que rege a determinação. Então, assim, ninguém é mais determinado do que um ariano. Justamente por causa dessa coisa competitiva que ele tem. Ele pode competir com ele mesmo. E isso se torna competência e determinação. Então, são pessoas muito competentes. Tem gente que acha que o ariano, como ele é assim, estourado, né? Sem paciência, às vezes não conclui as coisas, às vezes pensa que o ariano ele não consegue levar um projeto grande, porque ele é impaciente, mas isso não é verdade. Porque o ariano, justamente pela competitividade, ele pode se tornar extremamente focado também. E eu já vi arianos disciplinados, que aprenderam a domar esse Marte e viver ele de uma forma disciplinada. Então é um signo, na verdade, muito disciplinado. Mas a essência maior do signo de Áries está num mito que, gente, vocês vão me desculpar
a minha ignorância de não saber dizer exatamente qual mito. Tá? Vamos considerar que é o primeiro vídeo do primeiro signo. Com certeza quando eu chegar em peixes eu vou estar com uma qualidade muito melhor em todos os aspectos, né? Áries sempre tem essa energia meio primitiva, mas um mito mais associado a Áries que melhor explica a sua origem e os seus motivos é o mito, se eu não me engano, de Tiamat. Eu posso estar errado aqui com os nomes, mas é o mito de um dragão que engole os seus filhos. E um dos filhos dos guerreiros ali que foram engolidos por esse dragão, ele consegue sair de dentro da barriga do dragão, né, e rasgar ali aquele couro e sair de dentro do dragão para poder viver. Então, assim, é um mito de nascimento, sabe? A luta para nascer, a luta para não ser devorado, para não ser engolido. Então, isso até pode explicar por que os arianos são tão agressivos, porque, na verdade, é o impulso de autoafirmação. Ou ele é agressivo, ou ele é sublimado ali na vida, pela sociedade, pelas pessoas, né, por esse dragão simbólico. Então, o ariano, ele na verdade, ele está lutando para ser alguma coisa. Né? E quando você tem que ser alguma coisa, é difícil fazer isso sem lutar. Né? Pensa quando você quer tocar um projeto. Quando você está querendo iniciar qualquer coisa, você está na energia ariana. É fácil iniciar alguma coisa? Me digam, é fácil iniciar alguma coisa? Quando você conta que quer estudar para um concurso. Isso já aconteceu comigo. A pessoa falou, fulana passou, nunca foi chamada. E mais um monte de negatividade que eu desanimei. Nessa hora, minha força ariana não foi suficiente. E várias outras coisas assim. Quando a gente quer iniciar alguma coisa, as pessoas vêm e elas tentam acabar com aquilo, né? Tentam destruir aquela vontade nossa, jogam negatividade, desanimam, assustam a gente, ou criticam, se opõem, né? Quando eu mesmo me descobri dentro da bruxaria, minha família, nossa, quase me fez um ritual de exorcismo. Então, assim, você nascer, que é você trazer qualquer característica da sua individualidade à tona, é muito difícil e exige luta. E aí entra o signo de Áries. A capacidade de se impor, e isso quase sempre mediante uma luta, um conflito, um combate, um embate com alguém que não concorda com a sua individualidade e que quer te engolir simbolicamente, tá? Então é isso, as pessoas de Áries são assim. Elas são competitivas, elas querem chegar primeiro, elas vão pensar primeiro nelas, elas são batalhadoras, elas às vezes são briguentas, são intriguentas, são conflituosas, elas não dão rodeios para fazer as coisas. Às vezes é um esportista, um atleta, que aí canaliza tudo isso para uma profissão. É a melhor coisa que o ariano faz, né? Se você é ariano, cara, usa sua competitividade, acha uma válvula de escape para a sua agressividade e a sua competitividade, porque senão você vai se tornar uma pessoa insuportável. Porque essa energia marciana, quando ela é jogada ali no dia a dia, nas relações ali, se torna pessoa autoritária, briguenta, complicada de lidar, estourada, irracional. Então, tem que tentar canalizar isso, porque senão fica impossível, né? Mas é isso, né? Claro que tem os desafios, mas é uma energia essencial. A gente não faz nada sem essa energia de Áries, a gente não inicia nada, nenhum projeto, nenhuma vontade, a gente não tem nem coragem de falar, eu sou, por exemplo, eu tô aqui sendo astrólogo. Sem energia ariana, eu nunca diria que eu era astrólogo, eu ia ficar sempre, nossa, mas minha família é todo mundo cristão conservador, eu vou ser criticado, nossa, mas a sociedade, né, vai falar que eu sou um charlatão, né? O astrólogo, o tarólogo, aquele que trabalha com espiritualidade, muitas vezes ele é considerado um enganador, né? Então, a sociedade vai me julgar, minha família vai me julgar. Eu fiz uma faculdade também, pensei, eu poderia ir para a minha vida acadêmica, e vários questionamentos que poderiam apagar essa minha vontade, essa minha energia. E aí que vem esse mito, né? De Marduk lá na cabeça de Tiamat, se não for Marduk, vocês me perdoem. É o guerreiro saindo de dentro do dragão. Precisa de muita força, de muita agressividade para você resistir a esse mundo, sobreviver a esse mundo e se tornar alguma coisa nele. É mais ou menos sobre isso a energia ariana, tá? Então é isso, gente. Eu espero ter lançado alguma luz sobre esse arquétipo que é o primeiro, e a gente vai caminhar pelos 12 arquétipos aqui, tá?
E vou terminar as outras séries que eu comecei, missão de cada signo, eu vou fazer vídeos sobre trânsito, sobre os planetas depois, vai ter muito, muito conteúdo aqui. Esse aqui é o começo, mas eu espero que eu tenha ajudado na compreensão desse início para vocês. E a gente vai seguindo aqui. Se você gostou, por favor, comenta. Se você gostou mais ainda, se inscreve, curte. E é isso. Vamos seguir aí. Tudo de bom para vocês, até o próximo vídeo.